Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, encerrando o ano litúrgico, aclamamos a Cristo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo, pois, pois Ele tudo governa. Celebramos juntos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Na alegre esperança, estamos na casa do Senhor para celebrar os seus louvores. Em nossa igreja no Brasil, comemoramos hoje o Dia Nacional dos Leigos e Leigas e apresentamos diante do altar de Deus a vida de todas as pessoas que estão comprometidas com o Evangelho e com a vida de nossas comunidades. Então, a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 3. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 3. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Então, hoje, na conclusão deste ano litúrgico, celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Filho de Deus é o Messias, nosso Salvador, a realização de todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Contudo, seu reinado não se dá de forma impositiva, violenta ou cruel. A vivência da paz, da justiça e da fraternidade só pode se efetivar na proposta dos valores eternos do reino. Então, a leitura do segundo livro de Samuel, ao nos apresentar a unção de Davi e o seu reconhecimento como rei por parte de todas as tribos de Israel, faz-nos antever a imagem do próprio Cristo, que conduzirá o novo povo de Deus, pois nele Deus Pai depositou o primado de todas as coisas. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 20. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 20. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recolheu e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consciência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Então aqui na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Colossenses, ele fala para a gente que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Que devemos dar graças ao Pai que nos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Então, ele deu seu Filho para nos salvar, né? Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos anunciar o seu reino a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43. Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se
ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a cena evangélica de hoje nos relata a investidura do rei Jesus de Nazaré, que se dá na cruz em meio a zombarias, açoites e blasfêmias. Como pode o Messias se declarar rei e ao mesmo tempo se revelar como um servo justo e sofredor? O reino de Jesus passa pela dinâmica do serviço, do perdão e da disponibilidade, da acolhida, da misericórdia e da proximidade. No início do Evangelho de Lucas, o anjo anunciou aos pobres pastores: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. No final, na sua crucificação, o próprio Jesus, Rei e Salvador, promete a quem se dirige a ele com humildade: Hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós possamos acolher o Senhor como nosso, acolhamos o Senhor como nosso Rei e Salvador e depositemos nele nossa vida, nossa fé e nossa esperança. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.